Fala pessoal, aqui quem fala é Valdson Braga. Estou aqui hoje para fazer um bate-papo exclusivo com Tiago Gonçalves. Ele que é um artista visual que trabalha na linguagem tanto da artes plásticas, artes digital e também é um grande contador de história. Para mim é um privilégio hoje estar batendo papo com essa pessoa tão preciosa. Então, se liga aí no bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito edificante e vale muito conferir. Então é isso aí. Fique conectado que nós vamos falar de arte contemporânea e vamos falar daquilo que pode gerar valor para nossas vidas. Confira. Olá, Valdson. Olá, pessoal. Que grande alegria, que privilégio, que honra poder participar deste programa. O caminho do artista é um caminho muito solitário, às vezes. Você passa muito tempo envolvido com as próprias ideias, com os próprios dilemas, passando isso para telas, para o papel, e muitas vezes perde o contato com as pessoas, sendo que são elas que acabam colhendo, né, os frutos do seu trabalho. Então, para mim é um privilégio, uma honra, uma grande alegria estar com vocês. Tiago, eu acredito muito na essência do artista e sei também que muitas coisas, desde a infância, a gente já demonstra alguns sinais, né, das nossas habilidades artísticas. Mas conta aí pra gente como tudo começou. Quando começou a ter o interesse pela arte, quando você começou a fazer seus primeiros trabalhos artísticos, a gente quer saber um pouco da sua trajetória. Fala pra gente. Então, eu diria que todas essas dilemas que eu acabo tratando no meu trabalho, eles vêm desde pequeno, sabe? Eu era uma criança que tinha muito medo, medo de escuro, medo de assombração, medo de ET, medo de monstro, e essas, sabe, todas essas imagens, todos os momentos, assim, eu acho que eles ficam impregnados, sabe, no imaginário infantil, e você cresce com isso, você envelhece, e eu acho que para muitas pessoas isso acaba sendo levado a uma condição oculta, sabe? Vai para um quartinho especial dentro do coração. Eu acredito muito sobre a arte com um propósito. Quando eu olho para suas obras, eu vejo uma expressão bem realista. Os olhos das obras que você faz parece que está falando diretamente com o público algo. Ou você diz que conta história, mas é detalhe, né? As suas histórias já são contadas pela sua arte também, porque quando você olha para uma obra, praticamente a gente viaja, né, no contexto histórico do qual ela é apresentada. Diante disso, falando de referência, quais são suas referências teológicas, né? O que você se inspira? Qual é a sua maior inspiração? Falando nisso, na produção. E falando de alguém pessoal que te inspira, que para você se torna, sabe, um combustível de admiração. Quem é a pessoa que Tiago Gonçalves admira? Aí, conforme o tempo foi passando, foi tomando esse outro lado, sabe, de querer instigar as pessoas a fazer talvez certas reflexões, entende que às vezes são duras, mas que são necessárias. Eu diria que isso aí é mais ou menos o que eu tento passar com o meu trabalho. Eu diria que a minha maior inspiração é uma banda que me acompanha sempre, que eu escuto quando eu estou pintando. Eu diria que a banda Tool é a minha banda favorita e é o que geralmente eu escuto e é o que geralmente me traz muita inspiração. Eu acho importante, meu trabalho basicamente é um convite para que as pessoas dê espaço, sabe, para essas coisas se comunicar também com elas, entendeu? Para que seja elaborado talvez um pouquinho melhor, para que elas entendam que a condição humana ela não é composta apenas de luz, mas ela é composta de luz e sombra, sabe? De um equilíbrio entre essas duas forças. E é mais ou menos isso que eu tento passar com o meu trabalho. Eu tento ir por esse lado, sabe? No começo foi uma forma de exorcismo quase, de tudo aquilo que eu sentia com a minha imaginação. Além disso, tenho o pintor, artista plástico suíço chamado H.R. Giger, né? E eu diria que eu entrei na faculdade de design de produto de tanto gostar desse cara. Eu gostava tanto dele que
eu resolvi fazer design de produto. E foi um artista, e também o trabalho dele é bem pesado, o trabalho também tem bastante essa questão do oculto, do medo, do terror, entende? Então não é nada leve. Você vai ter que procurar bem para encontrar um quadro que dê para mostrar aqui. Agora, quanto à arte digital, é um ponto muito interessante, é um ponto que para mim é quase como uma bandeira que eu levantei, né? Eu treinei durante 15 anos, talvez mais, um trabalho tradicional, com óleo, com pastel, com aquarela, com tinta acrílica, com lápis de cor, com grafite, carvão, o que você imaginar. E eu acabei mudando para o trabalho digital porque eu sinto que eu consigo atingir mais pessoas com o meu trabalho, sabe? Tudo bem, você pode dizer, ah, mas você pode escanear, mas eu ainda prefiro, já que eu vou escanear, se é para esse o propósito, eu prefiro já fazer direto no computador. Em tempos de pandemia, os artistas tiveram que se reinventar, né? Muita gente teve que se conectar literalmente e através dessas conexões pela rede social houve muitos encontros, a gente acabou conhecendo muita gente e diante do período da pandemia, o seu processo criativo, artístico, ele mudou? Você começou a ter uma outra pegada? E diante daquilo que a gente está vivendo, qual é a sua visão a respeito do nosso futuro? Você acha que verdadeiramente teremos um mundo melhor? Por onde as coisas estão andando? Ou você acha que as pessoas estão ficando mais individualistas? Qual é a sua visão sobre o futuro? O que você acha que nos espera daqui para frente? Então, assim, eu já desenvolvi a minha própria metodologia, minha forma de trabalho, sabe? E para mim, eu sinto que eu consigo deixar meu trabalho mais acessível em todos os sentidos, sabe? Eu consigo, e eu acho importante isso, sabe? Para que as pessoas tenham acesso à arte, não só nos museus, mas também em suas casas, entende? Nos seus estúdios, nos seus lugares de estudo, entende? A arte, ela tem que chegar nas pessoas. Eu acho que muitas vezes quando a gente pinta um quadro e ele é único, ele tem o valor dele, ele tem a importância dele. Mas eu acho que agora a gente está num momento que a acessibilidade é muito importante. Então eu acho que o trabalho digital ele consegue fazer isso, sabe? Eu tô trabalhando aqui, no caso ali, e eu já pego e já posto direto do meu Instagram, ou seja lá onde for, no Facebook, e as pessoas já têm acesso a isso. Eu consigo fazer um time-lapse para mostrar como foi o processo inteiro, entende? Então, assim, além de tudo, tem a função de educar, entende? As pessoas podem ver o processo e aprender com isso, entende? Então, para mim, isso é muito importante. A parte do ensino, a parte da passagem do conhecimento, entendeu? Porque eu acho que ele não pode ficar estagnado, né? O conhecimento tem que ficar caminhando como uma energia que é. Pois então, eu sou um romântico otimista. E eu acredito que as coisas vão melhorar. Mas eu também sou ativista. E, portanto, eu acho que é importante você não fechar os olhos para o que está acontecendo. E eu acho que o artista ele é um provocador, por natureza, né? Eu acho que tanto, seja qual for o tipo de arte que você produz, eu acho que é importante agora você fazer uso dessas ferramentas para instigar as pessoas ao pensamento, à reflexão, sabe? Eu acho que o artista ele tem a função do entretenimento, né? O artista um trovador, né? Que conta a história do povo, né? Ao longo das gerações. E eu acho que agora é um momento importante para os artistas saírem debaixo das pedras, de dentro das cavernas, de Platão, e ver o povo, ver o que está acontecendo e começar a contar a história, fazer suas trovas e a marcar, sabe? Começar a fazer essas marcas, esses registros, sabe? Que são tão importantes para a nossa espécie como um todo. Eu faço perceber que a maioria dos artistas tem seu reconhecimento depois da morte.
Infelizmente, tem um ditado popular que diz que a gente só dá valor quando perde. E na sua fala eu me lembrei muito de Frida Kahlo, né? Uma artista que escreveu no seu diário: sou Frida e não me calo. Ela teve uma vida de muito sofrimento, mas através da arte se tornou um escape para ela ressignificar aquilo que ela sentia. Foi uma mulher que no seu período lutou por causas humanitárias e foi muito perseguida no seu próprio país. Depois da sua morte, Frida se tornou reconhecida no mundo inteiro. Hoje é símbolo, né, do feminismo. É uma mulher que até mesmo tem o seu rosto estampado na nota mais cara do México. Diante disso, você vê que há um reconhecimento pós-morte. E diante do trabalho que você tem feito, qual o legado que você deixa? E se fosse hoje o seu último dia, o que vem na sua mente de como você seria lembrado? Como você gostaria de ser lembrado? Porque, querendo ou não, a arte que você produz, ela marca a geração. E se tem algo que permanece vivo, assim mesmo como a gente está conversando há pouco, né, sobre Marielle Franco, que eu tive a oportunidade de conhecer, e a gente citou ela, você disse assim: a Marielle está viva, no meio de muita gente que acreditou na causa que ela defendia. Então, querendo ou não, todo artista, na sua expressão, acaba marcando gerações. Diante disso, é essa pergunta que eu te faço: como você gostaria de ser lembrado? Nossa, ser justaposto com Marielle Franco, que chegou a me arrepiar. Marielle está viva. Eu acho que o artista e o ativista, a pessoa que se dedica ao bem comum, sabe? Que pensa no outro, ele, ele vence a morte. Ele consegue conquistar, é o conquistador da morte. Ele deixa um legado a ser lembrado por gerações, entende? Marielle Franco é o caso dela, no caso ela vai ser lembrada por muitas e muitas gerações pelo trabalho que fez. Pois então, agora como eu quero ser lembrado, que pergunta boa e que pergunta difícil. Olha, eu acho que tanto eu escolhi o meu caminho, quanto eu fui escolhido pelo caminho, sabe? Eu já não sei o que veio antes, o ovo ou a galinha nesse caso, sabe? Mas o caminho que me foi dado é o de mostrar para as pessoas a condição humana, as questões profundas da condição humana, sabe? Questionamentos sobre a sombra que existe dentro da gente, que a gente muitas vezes tenta negar, sabe? Achando que só existe luz no universo. Tempos de pandemia gerou muita reflexão no coração. Diante de tamanha demanda que o mundo inteiro teve que parar, eu gostaria de você, como artista, na sua sensibilidade, deixar uma mensagem, né, para todo mundo que está nos ouvindo. O que o seu coração abrindo nesse momento para falar de esperança, para falar de um futuro melhor? Qual seria a mensagem que você teria para falar para aqueles que estão nos ouvindo agora, que estão desanimados, que estão desestimulados? Qual é a sua mensagem? Então, olha tudo que passou-se, né? Foram dezenas de milhares de séculos que se passaram e a gente continua aqui. E estamos aqui, os artistas estão aqui, sabe? Nós estamos aqui para contar a história. Isso tudo vai passar da mesma forma que diversas outras coisas passaram. E a nossa espécie continua aqui e os artistas continuam representando as coisas nas paredes, que seja nas paredes que forem do mundo afora, tá certo? Então, assim, essa é a minha mensagem para quem está desmotivado, que viva a arte, que experimente, né, viver a arte do passado e se inspirar, tendo noção que tudo que esses momentos difíceis são transitórios, né? E que a gente vai superar isso e que as marcas, né, que como artistas vamos fazer hoje, os povos do futuro vão ver tudo isso e talvez aprender e possivelmente não cometer os mesmos erros, né, que a gente cometeu. Tiago, eu quero te agradecer por esse tempo tão precioso que a gente teve de conversa.
Eu gosto muito da sua oratória, do seu comportamento, da sua sensibilidade como artista. Eu desejo vida longa para você, que os seus sonhos e projetos possam ser concretizados. E fica aqui meu abraço. E você que gostou desse conteúdo, por gentileza, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Dá uma olhadinha nos vídeos para conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho também artístico. E eu te convido a se inscrever no canal se você gostou e compartilhar essa boa nova. Falar de vida é abrir o coração. Eu agradeço muito você, Tiago, por esse tempo tão precioso que a gente viveu. Viu? Obrigado. A honra e o privilégio é todo meu, de verdade. Cada palavra que sai com muita intenção, muito carinho mesmo. Tem uma palavra que designa essa intenção, né, em sânscrito, que é sankalpa, que é a intenção que você coloca, né, que as coisas não apenas são feitas, né, assim, aos ventos, mas sim elas têm intenção. Então é isso, eu acho que eu deixo vocês com a palavra sankalpa, tá certo? E eu agradeço do fundo do meu coração por terem me dado essa oportunidade maravilhosa de poder me abrir com vocês, tá? Um grande beijo e um abraço a todos.